Katsuki Bakugo é um dos personagens mais confiantes que eu já vi nos animes. Ele é bem seguro de si, e por mais que ele esteja perdendo ou em desvantagem na batalha, ele não vai aparentar isso e vai mostrar que ele também tá de igual para igual, que ele é forte, que ele é tudo isso. Só que a confiança do Bakugo é um pouco diferente, porque ele utiliza a arrogância como mecanismo de confiança. A arrogância é popularmente vista como algo ruim, e de fato é, em 90% dos casos. Mas tem situações específicas que a confiança pode vir da sua arrogância. Que a sua arrogância, se utilizada de maneira correta, pode te transformar em alguém muito confiante naquela hora. Vamos aprender agora como utilizar da sua arrogância para gerar confiança, sem precisar passar a perna em ninguém. Eu sou Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise de personagem de anime, de séries e filmes, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que vai ser postado toda semana. Vamos separar esse vídeo especificamente em 3 pontos principais de confiança e um erro fatal que você não pode cometer. O Bakugo, por mais que seja um personagem, ele tem defeitos muito humanos. Essa personalidade dele afrontosa, meio que briguenta, bem agressiva, é muito comum. Todo mundo conhece uma pessoa que nem o Bakugo. Só que muitas vezes elas não são confiantes que nem o Bakugo. Elas só são chatas mesmo, só são arrogantes e irritantes pra caramba. Então basicamente a gente vai aprender como utilizar a confiança do Bakugo sem que você seja esse arrogante de maneira mal vista. O primeiro ponto de confiança do Bakugo, que também pode ser utilizado como arrogância se utilizado de maneira errada, é confiança através de afirmações. Esse é o gatilho mental do compromisso e da coerência. Robert Cialdini, em suas obras, ele colocou um estudo muito interessante, que eu vou deixar aqui o link para você ler depois, para você se aprofundar, mas é bem interessante como ele comprova essa lei. Para explicar isso, a gente vai mostrar primeiro um estudo para você. Vou contar aqui para você o que ele fez. Os pesquisadores foram a uma praia assim comum, cheia de pessoas, e uma pessoa disfarçada de banhista, de alguém que ia pra praia, ia levar uma mochila com ele. Ele ia sentar próximo a outra pessoa comum assim, que não sabia de nada, e ia ficar lá por uns 10 minutos. E depois de uns 10 minutos, um ladrão, que era um personagem interpretado, que também fazia parte do estudo, chegava e roubava a bolsa desse outro disfarçado. E os pesquisadores observaram e viram que a pessoa que estava do lado dos atores quase nunca corria para ajudar. Quase nunca meio que se importava, porque, cara, não é o problema dela. Então, para testar a eficiência desse gatilho mental, eles fizeram o mesmo experimento, só que o ator que ficava com a mochila na praia olhava para a pessoa e falava: "Ô, com licença, você pode, por favor, olhar aqui minha mochila, que eu vou só aqui pegar uma água." E a resposta mais comum era: "Tudo bem, olha a mochila para você, fica tranquilo." E aí, o ladrão chegava, o ator ladrão. E todas as vezes que ele pegou a mochila, aquela pessoa que afirmou que ia olhar a mochila do ator correu com unhas e dentes para cima do ladrão para pegar a mochila. A pessoa que falou que ia olhar a bolsa do amigo, ele assumiu um compromisso. E o compromisso e a coerência é um gatilho mental. E como todo gatilho mental, é eficiente e muito forte. O compromisso e a coerência é uma atitude muito importante para te gerar confiança. As tuas afirmações que tu afirma ao público influenciam diretamente o teu subconsciente. Imagina que você vai cobrar um pênalti. Mas antes de cobrar esse pênalti, você fala: "Galera, só para avisar, eu não sou muito bom com pênalti, tá? Eu não bato muito bem, beleza?" Com essa autodepreciação, você meio que justifica quando você erra. Agora experimenta fazer essa mesma atitude, ou seja, bater o pênalti, só que falando: "Eu vou acertar esse pênalti." Quando você falou isso aí pra todo mundo e todo mundo virou sua testemunha, o compromisso e coerência ativa aí. Porque agora você vai estar tão focado, mas tão focado em acertar o pênalti, porque se você errar, você vai ser visto como alguém incoerente. Você vai ser visto como alguém que fala e não faz. Ou seja, é muito importante que você assuma compromissos em momentos específicos. O Bakugo fez isso várias vezes. Ele sempre assume publicamente que ele vai ser o melhor, ele vai ser o herói número 1, ele vai superar o All Might. Teve até uma cena bem legal na segunda temporada, em que ele tava meio que falando, dando discurso lá pro Festival de Esportes, e perguntaram: "Bakugo, o que é que você vai fazer aqui?" E ele falou: "Vou vencer essa porra. Eu vou vencer esse Festival de Esportes, eu não tô nem aí, eu vou destruir todos vocês." Aí você pensa: "Tá, que cara arrogante." Mas não, ele falou e fez. Quando você assume um compromisso e você faz, a sua confiança basicamente triplica. Porque não só você cria sua autoimagem no sentido de, pô, eu falo, mas eu faço, como as outras pessoas de fora também vão perceber isso. E é muito importante que você
faça as coisas que você se compromete. E quando você finalmente faz elas, a sua confiança aumenta bastante. Porém, muito cuidado para isso não parecer aquela arrogância desnecessária. Uma coisa é você falar que vai acertar o pênalti, que você vai vencer. Outra coisa é você botar os outros para baixo, achando que, não, vocês são muito ruins, eu sou o melhor. Isso não é compromisso e coerência. Você não tá assumindo compromisso com ninguém. Você só tá falando por falar. E quem fala e não faz, é visto como só mais um idiota que só sabe falar e não faz. Então, muita cautela ao utilizar essa estratégia do gatilho mental do compromisso e da coerência, para que você não seja arrogante e sim transmita confiança, assim como o Bakugo transmite. O segundo ponto do Bakugo, e esse aqui é meio controverso, mas você vai entender por que ele é muito importante, é agressividade positiva. Cara, se eu fosse definir o Bakugo em uma palavra, é agressivo. Eu sempre fui calmo e racional, seu merda! O cara é extremamente agressivo, ele parece sempre estar pronto pra batalha, ele sempre tá com aquele rangendo os dentes, aquela pessoa que tá sempre pronta pra sair na mão com outra. Que tal você calar a sua boca? Diferente da crença popular, a agressividade nem sempre é ruim. Ela é ruim se você atacar pessoas, se você for uma pessoa que quer brigar, quer sair na mão com todo mundo, quer ficar puxando briga verbal ou física com as pessoas. Isso é uma agressividade ruim. Porém, existe uma maneira melhor de utilizar a agressividade. E um contraponto é que a agressividade é um sentimento extremamente contagioso. Então, se você usar de maneira errada, você vai contaminar todos com uma agressividade maldosa, ruim, que prejudica. A agressividade positiva serve mais para você incentivar as pessoas que estão ao seu redor e, ao mesmo tempo, mostrar que você está confiante. Tem uma cena bem interessante que, na época do festival cultural da escola da UA, a turma do Bakugo, a turma A, queria fazer uma música, uma banda, e eles queriam pensar nos outros. Eles falaram, cara, a gente tem que fazer uma banda, uma música pensando em todo mundo, agradando todo mundo, porque todo mundo aqui nessa escola é maravilhoso. Sendo que muita gente tinha preconceito com a turma A, porque via eles como privilegiados, arrogantes, então meio que eles estariam agradando quem não gosta deles. Aí o Bakugo chegou e falou, O que foi, hein? Vocês querem acabar com o estresse das outras turmas, não é isso? Só que nós somos o estresse deles. Isso é só pra gente ficar satisfeito com a gente mesmo. Não tem como eles aceitarem isso de alguém que eles odeiam! Por que a gente tem que agradar eles, hein? Vocês têm que parar de uma vez de querer animar os outros. Que eu vou lutar! Não queremos fazer amigos. Queremos lutar! Isso é uma batalha! A gente tem que arrebentar com toda a UA usando o nosso som! Isso inspirou muito mais as pessoas do que fazer a união. Às vezes a união é melhor. Só que nesse caso, como o oponente não gostava deles, para que você ia tentar agradá-los? Então essa agressividade do Bakugo em falar, não, eles são nossos inimigos, a gente vai contra eles. Não só incentivou as pessoas mais a tocar a banda, a música, como também mostrou a confiança do Bakugo. Ele falou, cara, eu não tô nem aí pra eles não, cara. Eu não tô nem aí se eu vou agradar eles ou não, eu quero vencer. Então nesse contexto, o Bakugo escolheu exaltar a agressividade, a competitividade. Porque nesse contexto, a competitividade foi muito mais forte do que simplesmente vamos tocar pra deixar todo mundo feliz. Nem sempre a gente pode ser bonzinho nem sempre a gente pode ser bonzinho nesse quesito. Às vezes a gente precisa de um pouco de agressividade, um pouco de competitividade, e isso agrega muito no seu carisma. Um exemplo pessoal meu, quando eu aprendi essa técnica de agressividade, de utilizar a agressividade para situações específicas, eu fui jogar futebol e o meu time não estava motivado. Meu time não era um dos melhores, mas a gente também não era um dos piores, mas tínhamos gente muito melhor do que a gente. E o outro time zoava muito com a gente, eles eram muito arrogantes. Sabe aquele time, aquele pessoal que quando se junta, meu Deus, são os intocáveis, o pessoal fica super arrogante, se acha melhor do que você e não tá nem aí, não joga na esportiva e quer disputar pra baixo de propósito. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou motivar o time nessa situação? Então eu pensei, cara, não adianta eu falar, gente, vamos dar nosso melhor, vamos jogar muito bem, a gente tem que se motivar, a gente tem que ser muito bom, vamos conseguir, yeah! Em vez de eu falar essas coisas bem genéricas, eu utilizei a agressividade, utilizei a competitividade positiva. Galera, aqueles merda estão zoando com a gente, faz uns 3 jogos e a gente não tá fazendo nada contra isso. Vocês querem mesmo deixar aqueles idiotas ficar pisando na gente só porque eles são melhores que a gente? Eles acham que vão ser fácil, mas não vai ser. A gente vai destruir eles. Acabou que o time ficou empolgado, até eu fiquei empolgado falando aqui pra ti, porque eu lembrei da hora. Mas querendo ou não, essa agressividade empolga. Ao longo do anime, o Bakugo demonstrou que essa agressividade é muito positiva, porque mostra que ele é uma pessoa forte. Ele pode estar com medo, ele vai responder com agressividade. A agressividade positiva deve ser utilizada em momentos específicos, principalmente nos momentos que você está inseguro.
Pensa comigo, alguém que tá agressivo, alguém que tá com sangue nos olhos, não tá inseguro. Quem tá com sangue nos olhos tá com sangue de vitória, tá com sangue de vencer. Eu quero vencer, eu cheguei aqui pra vencer. Nesse contexto, a confiança será imediatamente agregada a você. Então, claro, não use isso à torta direita, senão você vai parecer muito chato e muito briguento. Então, saiba utilizar a agressividade positiva nos momentos ideais. O terceiro ponto de confiança do Bakugo se chama honestidade bruta. Cara, o Bakugo é extremamente honesto. Ele não vai mentir pra te agradar. Ele vai falar o que ele acha e ele não tá nem aí se você gostou ou não. Porque existe muitas pessoas que, infelizmente, querendo ou não, são muito manipuladoras, muito persuasivas e excessivamente persuasivas. Aquelas pessoas que sempre são a sua amiga, sempre são boazinhas demais. Duvide dessas pessoas, porque nem todo mundo é assim. Às vezes elas não são honestas com você. Elas podem te agradar, falar coisas boas pra ti, mas pelas tuas costas, elas podem estar falando mal de ti. Podem estar sendo falsos pra conseguir coisas de você. Quando você é brutalmente honesto, você quebra essa desconfiança. Sabe aquela pessoa que é super forçadamente gente boa, que você provavelmente conhece? Você olha pra aquela pessoa e pensa, cara, eu não me sinto bem com essa pessoa, cara. Não me sinto legal. Eu sinto que ela tá sendo falsa, ela tá sempre sorrindo assim, mas não é aquela coisa genuína. Ela tá sendo falsa. Se você tentar agradar a todos a todo tempo, por mais que você seja de fato gente fina, você vai passar a imagem de falso às vezes, se você utilizar isso de maneira errada. Então muitas vezes a gente tenta agradar a todos mentindo para as pessoas para elas não ficarem mal. Quando você é extremamente honesto, você impõe limites, você não tenta agradar. Quando alguém te pergunta uma coisa, você fala o que você realmente acha, você não pensa em agradar ela, mesmo que a pessoa não goste, você vai falar a verdade, porque dessa forma as pessoas vão perceber que você é sempre honesto e que vale a pena falar coisas pra você, porque você vai ser bem sincero. E por mais que elas fiquem magoadas com sua resposta, elas vão te respeitar, porque elas viram que você não vai mentir pra agradar elas. Quando você é extremamente honesto com as pessoas, você automaticamente impõe limites, e limites geram respeito. Por exemplo, um exemplo bem cotidiano que com certeza já aconteceu com você. Imagine você com um grupo de amigos do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou o que seja, e alguém fala uma coisa pra você que você não gosta, que te ofendeu de verdade, uma coisa que te deixou bem ofendido. Você ficou muito ofendido, mas essa pessoa que te ofendeu, ela pergunta, pô cara, eu te ofendi, alguma coisa assim? E você fala, não cara, tá tranquilo, tá tudo bem. A pessoa, tudo bem, entendo. As pessoas que estão vendo a conversa podem te ofender também, porque elas vão ver que você não tem limite, que elas podem te ofender à vontade e você não vai fazer nada. Só que, se você falasse, cara, amigo, eu não gostei do que você falou. Na maioria das vezes a pessoa vai se sentir meio desconfortável e ficar, cara, não, desculpa, errei, tudo bem. E ela nunca mais vai zoar contigo em relação a isso. Principalmente se for uma pessoa que você está conhecendo agora, porque você impôs um limite, porque você foi honesto com ela. Em vez de você tentar, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, cara, não me ofendeu não. Sendo que na verdade por dentro você se ofendeu. Então seja extremamente honesto com as pessoas, mesmo que isso custe, sei lá, elas gostarem ou não de você, porque o importante é você ser verdadeiro. O Midoriya, por exemplo, é um personagem que se tornou alguém muito confiante à medida que o anime foi passando, ele foi crescendo bastante, ele passou por experiências que desenvolveram o caráter dele e ele acabou se tornando alguém confiante. Mas no começo do anime, se você lembra dele, ele era bem seguro e ele não era honesto com as pessoas, não no sentido de ser desonesto. Ele não falava o que ele pensava de verdade. Então se você tem esse problema de querer agradar, de não falar a verdade sempre na cara das pessoas, você precisa mudar isso agora. Mas claro, um aviso muito importante, não use isso de maneira errada. Você não vai ficar sendo honesto, 100% brutalmente honesto com uma pessoa que está passando por problemas, com dificuldades reais na vida. Você não pode ser uma pessoa sem filtro com esse tipo de pessoa. Você tem que ser mais compreensivo nessa situação. Perceba que o exemplo que eu te dei da honestidade bruta foi um exemplo cotidiano. Ninguém tinha problema psicológico na situação. Ninguém estava passando por um momento difícil. Então você precisa ter um filtro maior quando você está lidando com pessoas com dificuldades, com problemas psicológicos que precisam de terapia. Então não faça isso porque você vai prejudicar. Porém, nos outros casos, tá liberado. Seja honesto, você vai gerar confiança, porque você vai ser uma pessoa verdadeira. E de certa forma, muitas pessoas podem achar que você pode ser arrogante. Mas querendo ou não, é melhor você ser arrogante, porém você está certo e está sendo fiel a você e não está fazendo nada de errado, que não seja impor os seus limites, do que ser falso. Você não fala, não. Mas é porque, bom, eu não me identifico muito com a personalidade dessa música. Não, cara, fala mesmo. Eu não gosto. Você não tá ofendendo ninguém. Simplesmente te perguntaram uma coisa e você tá respondendo essa coisa. Não tem nada de errado nisso. E o erro fatal que a gente precisa evitar é o erro do Bakugo, que se chama a personalidade afrontosa.
Eu falei dela num vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra você ver, de 5 tipos de pessoas que todo mundo odeia. E uma característica muito comum dessa personalidade afrontosa é a pessoa achar que a vida é um desafio. Ela não consegue brincar, ela zoa com as pessoas, mas ela não quer que ninguém zoe com ela. Muito cuidado para você, ao implementar essas mudanças no seu comportamento, não ter essa personalidade afrontosa do Bakugo, porque não é agradável, é uma coisa chata. Isso passa daquele ponto de você pensar, tá, eu não vou agradar ninguém com minha personalidade, e chega a ser irritante. Não é mais você não querer agradar, é você ter bom senso de não ficar desafiando todo mundo, você não ficar pensando que todo mundo tá zoando contigo e você tem que ficar com raiva de todo mundo. Não faça isso, não é legal. E você que está assistindo esse vídeo, você com certeza deve gostar de Boku no Hero, My Hero Academy, como você quiser falar. É um dos meus animes favoritos. E eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários qual personagem de Boku no Hero você quer que eu analise. Chegou até aqui? Deixa o teu like, não custa um segundo e você me ajuda e ajuda você mesmo a receber os meus vídeos mais vezes. Se inscreve no canal para você não perder os vídeos que vão ser postados. E comenta de novo o personagem que você quer que eu analise. E se você conhece alguma pessoa com uma personalidade afrontosa, como eu acabei de falar. É isso aí, até a próxima.